como é que foi né, a situação de ser vidraça, né, de tomar a decisão de que fala, não, eu vou botar a minha cara a ser candidato ao legislativo da cidade, enfim, pensar em algumas soluções, pensar em algumas coisas que você efetivamente pudesse fazer se chegasse, enfim. Como é que foi isso? Vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Eu tiro para mim como positivo, Fabiano. Por quê? Porque eu sempre, enquanto padre na Igreja Católica, eu sempre motivei muito a juventude a tomar atitude, a sair da igreja e a fazer parte do cenário não só político, mas principalmente social. Porque é muito interessante quando Jesus Cristo fala, até no Evangelho de hoje, tome sua cruz e siga-me, justamente puxar a responsabilidade para si. Porque é muito simples ficar olhando, né, ou então jogando pedra no outro enquanto não faz nada. Então eu sempre fui um motivador da juventude. Enquanto padre, também motivei muita gente a ser conselheiro tutelar, né? Alguns de uma forma muito brilhante, outras não tanto assim, mas o que importa é lançar. A gente lançou muita gente como lideranças na comunidade para poder fazer a diferença na sociedade, né? E aí, de certa forma, eu me cobrei, né, estando não mais como um sacerdote, como um padre, né, dentro da igreja. O que eu posso fazer agora pela sociedade? Eu, Valfran, com toda a experiência que eu tenho, com toda a formação que tenho, então eu me obriguei... De motivar o protagonismo, né? Me obriguei a falar, poxa, né, motivou tanta gente, agora está na hora de também fazer alguma coisa, né? E foi isso que, na verdade... É claro que a ideia de passar aí pelo legislativo, né? Pela ideia do legislativo, foi interessante porque foi um aprendizado, né? Para realmente sentir o que é o cenário político, sentir a competição, né? Sentir aquilo que alguns vão falando e a gente às vezes escuta, é isso mesmo, tal, mas estando lá dentro é outra coisa. Né? Sentir que eu poderia ser diferente se eu entrasse, sentir que no trato com as coisas eu poderia até mesmo no começo ser diferente, e eu tentei o máximo possível. Bacana. Então foi uma experiência positiva. E vamos falar também que foi um momento de protagonismo pioneiro, né, na nossa região, porque você veio numa composição que foi pensada em coletividade, né? Você teve aí a oportunidade de juntar pessoas para caminhar junto com você. Conta um pouquinho de, né, como é que foi essa mistura aí, essa composição, e o que foi isso aí, né, para explicar para o pessoal que acompanha a gente. Eu acredito que uma experiência bacana com os amigos, né, com a sociedade que acreditou, né, com algumas pessoas da igreja também que acreditou, né? Alguns padres sabiam e acabaram apoiando da forma deles, tal. Talvez não tenham nem falado, mas apoiaram, já era muita coisa. Eu lembro que numa conversa que eu tive com um padre, ele disse assim, mas por que você veio falar comigo? Padre, porque é muito importante que você saiba que eu estou por mim, né? Por mim. Porque seria muito ruim o senhor não souber saber disso, do que está acontecendo. E outra coisa, não sabendo, o senhor pode até falar mal ou não falar, que ou é pior, não falar, né? Que é pior, né? Então seria bom que o senhor também, se alguém vir perguntar, você sabe. Estou sabendo. Não, estou sabendo, recomendo, sei lá, ou não. Então foi bem nessa linha, foi bacana.